Mas fica à vontade agora, irmão. Aí perdoa. Vai lá. Os irmãos, a paz de Deus, aqui é o irmão Alexandre, evangelista Alexandre Júnior. Sou batizado na congregação desde 2005. Agora que eu apareci nas redes sociais, né, tem o canal Só Jesus, é um trabalho que eu faço de evangelismo. O tema que eu queria trazer é a parte sobre o batismo, né, mediante essas polêmicas que tá aí na internet, um fala uma coisa, né, inclusive aquela fala daquele irmão lá. Enfim, mas vamos pelo que a Bíblia realmente fala, o que a Escritura diz, né? Em Mateus capítulo 3, verso 2, está escrito: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, ou seja, a mensagem que João Batista trazia ao povo de Israel era a mensagem do arrependimento. Era a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, né? Porque quando chegar... Quem que era a chegada do reino dos céus? O Messias. Então, quando Israel arrependesse, quando o Messias viesse, Israel voltasse para o arrependimento. Então, ou seja, João Batista, ele era de uma linhagem de judeus essênio, que ele pegava firme, falava: raça de víboras, cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Né? Pregava contra ali os religiosos da época: arrependei-vos. Então, João Batista, ele era a voz que clamava no deserto. O batismo dele era a mensagem era de arrependimento. Então, esse rito, esse banho simbólico já era praticado pelos judeus, porque Israel, lá no passado, igual você falou, irmão Marcelo, os tempos, né, dentro daquela época, Israel estava dominado pelo Império Romano. Israel já não estava mais fazendo sacrifício a Deus, fazendo aquele sacrifício, né, o sacerdócio, eles não estavam mais, eles já tinham se perdido no caminho. Então, João Batista, ele é a voz que clama no deserto: arrependei-vos. Então, ou seja, quando João batizava as almas ali, era já profetizando a vinda do Messias. E quando Jesus aparece no seu ministério, né, veja bem, quando o Senhor Jesus aparece com o seu ministério, com os 12 apóstolos, ele vem ao encontro de João Batista, ali, né, o João falou: opa, me careço ser batizado por ti, tu vem após mim. Não. Aí qual que foi a fala de Jesus? É necessário que cumpre toda a justiça. Então, João Batista vai, batiza o nosso Salvador, né? Mas só que nesse batismo, não era que era para o perdão de pecados do Senhor, não. É para ungir o Senhor, o seu ministério. Porque lá no antigo, aí, quando ele sai das águas, ouve uma voz lá do alto: este é meu filho amado, a quem tenho comprazo. Né? Então, ou seja, Jesus, ele recebeu aquela unção messiânica. Jesus, ele recebe aquela unção messiânica, né? Então, ou seja, ali ele cumpre o seu ministério, ali, né, vai ali das regiões, ali ensina nas sinagogas, né, o nosso Salvador, ele ensina o seu reino. Inclusive, ele foi expulso ali, né, por se dizer filho de Deus. Ele foi expulso da sinagoga por ter falado acerca de uma profecia, aonde fala que os leprosos serão curados. Esse é o dia, o ano aceitável do Senhor. Então, naquele momento ali, quando ele abre a Torá, ele abre as Escrituras, fala acerca dele, aquela sinagoga não reconheceu ele como filho de Deus, né? Enfim, depois ele foi crucificado. O nosso mestre, ele foi crucificado. Resumindo toda a história, ele foi crucificado, passou a pior morte, né, daquele tempo, foi chicoteado, tomou, acho que foi 24 chicotadas, né? O seu corpo foi dilacerado, derramou, depois ele foi pendurado numa cruz, ele foi pendurado e o seu sangue foi derramado.
Então, ou seja, Jesus ele cumpriu ali na cruz, derramou o seu sangue por todos nós, o perdão de pecado por todos nós. Depois ele permaneceu 3 dias lá no túmulo, ressuscitou e permaneceu 40 dias com os apóstolos. Jesus ele permanece 40 dias com os apóstolos depois da sua ressurreição, isso é bíblico. Vocês podem examinar o que eu estou falando. E depois da ressurreição, ele vai para despedir dos seus discípulos e ele é levado aos céus. Ele é levado aos céus e ali os discípulos, as pessoas veem ele subir. Admira ele subir, vê ele subir. E houve uma voz dos céus dizendo: Galileus, por que olhais tanto para os céus? Esse mesmo Jesus que tu viste subir, ele vai voltar. Então a mensagem é essa: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, ou seja, para o cristão ser salvo, ele tem que crer. Crer em quem? Em quem? Em Jesus como Filho de Deus. Ele tem que crer. Segundo, arrepender dos seus pecados. Terceiro, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, ou seja, a pessoa ali entra a questão do batismo. A pessoa entendeu o que é a graça, o que é a fé. Entendeu quem é Deus, a soberania de Deus, entendeu o que é a graça. Aí a gente vê aqui, no texto aqui, em Romanos capítulo 8, verso 36 e 37. Eu vou resumir o texto e vou explicar. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água e disse ao eunuco: eis aqui a água. O que me impede que eu seja batizado? Então, ou seja, o eunuco está fazendo uma pergunta, tem um ponto de interrogação aqui. Verso 37. E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, o narrador, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco os batizou. Então, ou seja, quando o eunuco, eles estavam caminhando a caminho de Jerusalém, porque, por certo, o eunuco era de uma vertente judaica, eles estavam levando oferta para adorar o Deus de Jerusalém, houve um operar de Deus ali. Filipe, o apóstolo Filipe, conhecido como evangelista, e ali naquele texto estava escrito: como ovelha foi levado ao matadouro. E ali o Filipe, ele questiona o eunuco: você entende o que você lê? Não, como que eu não vou entender se não há alguém que me explique? Ali o apóstolo Filipe anuncia Jesus para aquele eunuco, que aquela profecia se tratava de Cristo, o Salvador, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Entender? E Filipe também explicou para ele a questão do batismo também. Por que nessa questão ele fala sobre o eunuco interroga Filipe a questão do batismo? O que me impede de eu ser batizado? O que me impede de eu ser batizado? Aí o Filipe responde: primeiro é lícito creres de todo o teu coração, o que? Crê em Jesus Cristo. Aí onde ele fala, onde o eunuco fala: eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, ou seja, a pessoa, para ser salvo, para ser batizado, ele tem que crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. A mensagem do Evangelho vai contra o seu caráter, contra o meu caráter. Arrependei-vos. Então a mensagem do batismo, ela nos traz o quê? O banho simbólico, o arrependimento. Essa água é um símbolo, nada mais é do que o símbolo que Cristo é a água viva. Cristo é a água sedenta para o pecador, é o sangue de Cristo que purifica o homem de todo o pecado. Então, quando nós batizamos,
Nós batizamos, nós estamos confessando a nossa fé em Jesus Cristo, simbolizando que Cristo é a água viva, que quem beber desta água nunca mais terá sede. Né? Como o irmão está falando aqui, João 3,16, quem não nascer da água e do Espírito jamais poderá ver o reino de Deus. Ou seja, a água é Cristo. Então, ou seja, o batismo, né, é um mandamento, é uma ordenança, né, que o Senhor atrela a fé e o arrependimento. Essa aí é a minha colocação. Deus abençoe. Deus abençoe, nosso querido irmão Alexandre. Eu acho que ficou bem claro aí. O problema é que tem algumas narrativas, né, irmão, que até eu me assustei e eu não acreditei. Que tem pessoas que separam o batismo da fé, entendeu? Falar, batismo não salva. Coloquei até um vídeo aí, um desses grandes teólogos famosos, dizendo com todas as palavras que diz que o batismo não serve para nada. Eu fiquei assustado. Se é uma ordenança dada para o Senhor, todo aquele que crê e for batizado, então tem que pegar o livro de Mateus, de Marcos, né, de Hebreus e tudo mais, porque o batismo, ele é um mandamento, ele já é. Então, o que era lá atrás, o Cristo batizou, olha, veja bem, Cristo não batizou, não foi pela remissão dos pecados. Já era anunciando que ele era o Messias, que ele é o Messias. Então ele batizou, recebeu aquela unção messiânica, né? Seguiu o seu caminho, como eu acabei de explicar, o seu sangue sobre a cruz, né? Derramou pelos nossos pecados. Então, ou seja, quando eu cito a passagem de Eunuco já entendia quem era Deus, mas não entendia quem era Jesus. Né? Porque ele lê as escrituras, mas não entendia que aquela mensagem se falava do Messias. Então, o evangelista lá, o apóstolo Filipe, que era chamado como evangelista, explica tudo para ele. Né? A Bíblia o texto não é claro, mas quando ele fala o que me impede de eu ser batizado, né? Ali o Filipe responde para ele, olha, está aqui, ó, eu vou ler aqui para vocês, ó. No verso 37, disse Filipe, é lícito ter uma vírgula se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ou seja, para a pessoa batizar primeiramente, ele tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e arrepender dos seus pecados. Né? Porque o Evangelho não é somente mamão com açúcar, melzinho, não. Ele denuncia o teu pecado, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Muito bem, meu irmão, Deus abençoe. Deixa eu colocar aqui dessa irmã sem dízimos, né? Eu entendi que ela tinha usado um termo pejorativo quando disse se não tinha Davi aí no meio do ancião, depois aqui no chat já foi entendido, né? Mas eu percebo que ela carrega aí uma mágoa, não sei o quê, ó. Lamentavelmente perdi vários anos da minha vida nessa doutrina do medo. Tá vendo aí? O tapete tá cheio de sujeira, mas, né? Então acho que, bom, eu preciso entender o que é essa doutrina do medo que ela está se referindo, porque o Senhor Jesus, ele foi claro, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, acho que o Senhor Jesus, né, o filho da vida, o dono da vida, ele então colocava medo nos outros, né? Quando ele falava, não deixais entrar no meu reino, seus hipócritas, tá? Vocês consumarão, né, nos últimos dias, no inferno, né? Que eu tô aqui bem resumindo, porque é muita coisa, né, irmão? Então, assim, irmã, eu acho que a irmã não entendeu a Cristo. E se a irmã tentou entender com uma fala de novo evangelho, acho que a irmã está sendo enganada. Eu não sei se nesse novo evangelho aí, a irmã é obrigada a comprar um monte de livros também, né? Tem que tomar cuidado. Mas tudo bem, só se retratando que ela não falou de forma pejorativa. Nesse mesmo contexto, está escrito em João 15:10, está escrito assim, nessa mesma fala do irmão, questão do amor, está escrito, João 15:10, se guardardes os meus... Estou com a Bíblia na mão, gente. Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no meu amor. Então, ou seja, nós permanecemos no amor de Cristo, do mesmo modo que Cristo tem guardado os mandamentos do Pai dele. Aí, no verso 12, ele escreve: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Pronto. Só para concluir a fala do irmão aí. Irmão Alexandre, Deus abençoe. Nós vamos encerrar hoje aqui essa live, tá? Vai ter sempre esse formato de sexta-feira, para que os irmãos fiquem livres para entrar, bater um papo dessa maneira, né? Que foi aí com o Maicon Oliveira, né? E que a gente sempre possa buscar, assim, a zelar pela palavra de Deus. Aqui é o que a gente busca. Pode falar, irmão Marcelo, sua consideração final. Irmão Marcelo, Deus abençoe pela oportunidade, né? Eu sou inscrito no seu canal, Arca Cristã. Eu vejo que o irmão Beto aí são grandes homens de Deus que zelam pela palavra de Deus, né? E agradeço a todos os espectadores que estão nos assistindo. Me perdoe se eu falei alguma palavra errada, que eu sou meio do estilo meio caipira, mas eu sou uma pessoa de bom coração, né? O Michael, se estiver nos assistindo aí, nos perdoe se eu falei alguma coisa, mas a gente traz aí com zelo o que a palavra verdadeiramente nos diz e desmistificar aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, né? Porque nós temos o discernimento do bem e do mal, né? Que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Irmão Marcelo, Deus abençoe a paz de Deus, meu querido. Deus abençoe pela oportunidade. Deus abençoe. Segue nós ali no canal Seu Jesus também, tá bom? Deus abençoe. Sim, vamos seguir sim. Agora que eu estou sabendo do canal do irmão, aqueles que não estão inscritos no canal do Servo de Deus, se inscreva lá também. Vamos seguir sim, irmão. Pode ter certeza. Quero agradecer aqui a presença de todos, aqui no chat também a contribuição de todos. E sexta-feira que vem, se for da vontade de Deus, estaremos aí novamente com mais uma live neste formato, irmãos, né? E que nesse formato, espero que a gente consiga cada vez mais absorver no que é da palavra de Deus. E também dando alguns esclarecimentos aqui, naquilo em que eu posso também e naquilo em que eu conheço para dar o devido esclarecimento. Só peço para vocês tomarem cuidado com esse disse que me disse, essa fofocaiada toda aí, tá? Que infelizmente, lá do outro lado, aí contrário a estar na mesma comunhão, as pessoas acabam fazendo, tá bom, meus irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.